Das mudanças ou dos rumos que a pandemia trouxe consigo, uma tem ganhado destaque em meio às manchetes políticas: a da figura de um presidente populista. Nessa nova política, entre aspas, claro, embarcam a remodelação do Estado brasileiro, as privatizações e a desburocratização. Para muitos analistas de mercado, o presidente Jair Bolsonaro está mais voltado à reeleição e ao aumento do gasto público para, por exemplo, turbinar o Pró-Brasil através do repasse de 6 bilhões ao Ministério do Desenvolvimento Regional e da infraestrutura, enquanto a equipe econômica, em meio a debandadas, defende a responsabilidade fiscal. Com quem fica Bolsonaro? Será que veremos um outro governo até 2022? E a agenda de reformas nisso tudo, como é que fica? Quem nos ajuda a entender esse cenário um tanto complexo é o professor de Ciência Política no IDP e especialista em instituições brasileiras e economia política, Rafael Cortes. Já deixa o seu like e também ativa as notificações para não perder nenhum dos conteúdos aqui do TC. Cortes, seja muito bem-vindo ao TC. A gente tem aí diante de nós uma situação, digamos, bastante específica, né? Para contextualizar, recentemente o relator da PEC emergencial, o senador Orivisto Guimarães, disse que o presidente Jair Bolsonaro precisa se decidir sobre qual caminho vai seguir, o caminho populista ou o caminho baseado numa gestão liberal. Na sua opinião, houve uma diminuição do poder da ala liberal e da equipe econômica a partir do acordo de pacificação com os poderes e construção de uma base governista com o Centrão? Certamente, o governo Bolsonaro, no pós-pandemia, é um governo de natureza diferente, por algumas razões, né? A principal, o aumento da rejeição ao presidente e das escolhas em termos de políticas públicas relativas à pandemia. Além disso, durante um período, o debate político brasileiro se concentrava no comportamento pessoal do presidente diante da pandemia, que assustava não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, aquele contexto, somado às declarações e aquele cenário de tensão institucional, a soma dessas duas variáveis resultou nesse risco de interrupção do mandato. Foi nesse momento que houve uma guinada em termos de estratégia política, né? O presidente se aproximou, iniciou um processo de aproximação com uma base legislativa, aumentou o poder de interferência do núcleo militar na sua coordenação política, resultando nessa nova configuração. Qual que é essa nova configuração? E qual é o espaço do liberalismo e dos nomes associados ao liberalismo dentro do governo? A prioridade, então, se tornou criar políticas que gerem, no curto prazo, popularidade. Não é por um acaso que a renda básica emergencial se transformou numa questão central da agenda do governo. E, nesse sentido, o liberalismo e a agenda econômica mais ambiciosa, agora ela é muito mais restrita por conta desses condicionantes políticos. Agora, abrindo um pouquinho o olhar, o que essas mudanças representam? Representa um novo equilíbrio político e com potencial para afetar o andamento das reformas legislativas. Em paralelo a essa mudança política que a gente comentou, há uma percepção crescente de risco do país por conta da questão fiscal. A Covid deixou um forte endividamento, que é natural, o Estado tem que agir nesses momentos de crise, mas não há dúvida de que isso gerou e aumentou o passivo brasileiro. Então, a gente pode encerrar o ano com uma dívida PIB próximo a 100%. E isso, naturalmente, gera uma preocupação do ponto de vista dos agentes econômicos. Então, a questão fiscal, que já era percebida como um entrave em termos de ambiente, em termos de expectativas econômicas, se tornou ainda mais aguda. E é nesse cenário que a gente faz a junção entre essas mudanças políticas e o cenário econômico. Para uma ala importante
dentro do governo, essa questão fiscal não parece ser uma restrição tão importante a ponto de condicionar a agenda de reformas. Então, o esforço seria mais, então, continuar com investimento público, continuar com programas de transferência de renda mais ambiciosos. Por outro lado, está o Ministério da Economia, né, que insiste na saída reformista para que o Brasil saia melhor da crise. Então, a maneira que vai ser desenhado, e o que nós estamos falando aqui é da peça orçamentária para 2021, então esses conflitos eles vão ser resolvidos no âmbito da legislação orçamentária de 2021, é que vai, de alguma medida, determinar o ciclo econômico pensando no ano que vem, pensando também no médio prazo. Você vê Jair Bolsonaro como um líder populista? Olha, adjetivar presidentes e atores políticos é sempre uma tarefa complicada, né? Mas não, o que é certo, me parece, e isso não é nenhuma interpretação, o próprio presidente faz esse discurso, certamente não é um governo liberal, não é um presidente liberal do ponto de vista econômico, foi eleito, inclusive, com um discurso contrário ao populismo, né? Fez, então, uma imagem de que ele delegaria poder, em termos de agenda econômica, para a área liberal, criou lá aquela imagem do posto Ipiranga, de que o ministro Paulo Guedes teria a carta branca para tocar a agenda econômica, e o tempo mostrou que o choque entre o que era o Bolsonaro deputado, que foi fundamentalmente um nome contrário às reformas, e o discurso eleitoral, acabou prevalecendo essa primeira versão. E agora flerta, inclusive, com discursos, se não populista, mas certamente pouco atento à questão econômica. Acho que a principal característica mais importante para a gente entender os desafios políticos do crescimento econômico é um presidente que não faz o esforço de coordenação política para as reformas. É um presidente que antecipou o calendário eleitoral, né, que olha agora fundamentalmente para 2022, e isso a gente vê guiada no seu comportamento, deixando de lado o trabalho para discutir reformas, para se posicionar em relação aos temas importantes do debate econômico. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, disse que esse é um caminho natural, né, do Centrão acompanhar Bolsonaro numa aliança por sua reeleição. É possível que o bloco conviva bem com a ala olavista do Planalto? Acho que esse é um ponto. Primeiro, assim, essa ideia de que os partidos do Centrão estão dispostos a caminhar com a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro é um dado positivo, né? Porque pelo menos sugere que essa coalizão que está sendo tentada, né, essa aproximação com o legislativo, que ela tem uma perspectiva futura. Então, se um partido político está disposto a apoiar um projeto de reeleição, significa que ele também deve estar disposto a fazer votações importantes para esse governo. Então, com essa sinal do líder do governo, aumentam as chances de reformas, mesmo com toda essa questão política que a gente está conversando. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação desse pragmatismo político, né? Esse discurso de política, aquele discurso restaurador da política que deu base para a eleição do presidente Bolsonaro, essa tensão muito provavelmente vai ser de fato resolvida no sentido de deixar de lado essa ala mais ideológica, né? Que ganhou esse termo ideológico. Então a gente deve assistir a alguns momentos o presidente fazendo acenos a esse núcleo, tá? Mas fundamentalmente já com outro modus operandi, né? Se a gente pegar o discurso bolsonarista e a maneira como ele se legitimou, não só na eleição, mas ao longo do primeiro ano do mandato, o contraste com as práticas nesse momento são bastante claras. Então, pelo que eu estou entendendo, na tua opinião, ele vai se movendo de acordo com a oportunidade, digamos assim. Vai se movendo de acordo com o projeto político, né? A reeleição entrou no radar, o pragmatismo já se instalou, então não é mais aquele governo Bolsonaro
com práticas que iriam, bom, eu sou diferente, eu fui eleito com um discurso para romper com o status quo na política, eu vou restaurar o processo político, esqueçam barganha, esqueçam formação de coalizão, né? Eu fui eleito, e ele fala isso, né? Que ele era eleito para mudar o que ele chamava de isso aí, né? Para usar umas expressões dele. E agora o que a gente está vendo? Aproximação com os partidos políticos, as mudanças nas lideranças do governo. Os líderes do governo não são mais os mesmos do que eram no início do mandato. Então, já não desapareceu essa ideia de que o mandato Bolsonaro era um mandato para restaurar a política. Agora, o mandato Bolsonaro agora é um mandato tradicional. E note, eu acho que esse é um dado positivo. Presidentes que fazem política são presidentes que legitimam as demais instituições, em primeiro lugar, são presidentes que se aproximam, faz parte de negociação, isso é parte constitutiva da política. A questão passa a ser, no fundo, política para fazer o quê? Né? O que está por trás, quais os objetivos de fato, em termos de agenda, por trás dessa aliança. Vai ser na direção de aprofundar reformas, vai ser na direção de trazer um novo paradigma econômico, ou, enfim, o que a gente quiser pensar que poderia estar por trás desse movimento. O que ainda se mantém, embora ele tenha essa associação com o Centrão, o comportamento pessoal do presidente ainda é um comportamento que não é marcado por esse protagonismo, essa liderança em termos de como tratar diversos temas que estão acontecendo, né? A gente ainda não fez menção, mas, por exemplo, a questão ambiental, que é um problema que tem ganhado proporções significativas, né? Não só do ponto de vista da proteção ao meio ambiente, mas, sobretudo, da implicação da percepção dos estrangeiros, aos olhos da comunidade internacional. Então, é tamanho essa sensação de que tem ali um déficit do país olhar alguns temas com mais cuidado, que isso já está se avolumando e está se acrescentando uma percepção de risco que antes era restrita ao problema fiscal. Essa noção de risco político tem aumentado por conta desses novos temas. Isso pode enfraquecê-lo até 2022, na tua opinião? Acho que certamente por conta, assim, a gente tem, muito embora o presidente tenha mantido uma popularidade razoavelmente elevada, mesmo por conta da pandemia, né, a despeito da pandemia, o presidente manteve um capital político muito expressivo, mas é verdade também que houve um aumento de rejeição. Então, tem um cenário bastante mais polarizado do que no pré-pandemia. Então, nesse cenário, acho que o desempate, entre aspas, vai depender do ciclo econômico. O ciclo econômico é ainda uma variável importante para determinar o sucesso de um projeto político em reeleição. Todos esses fatores que a gente está conversando, eles podem afetar a magnitude desse crescimento econômico. Vale lembrar que o auxílio emergencial deve se encerrar no final de 2020. Então, uma política que deu bastante, que ajudou essa popularidade, não deve durar até 2022. O governo estuda algum outro elemento, mas, eventualmente, a gente vai chegar em 2022 discutindo por que não houve redução da taxa de desemprego, o que aconteceu em termos da vacinação contra a Covid. Outros temas vão entrar e esses jogam contra um ciclo econômico mais virtuoso. O Brasil tem um déficit reputacional que pode afetar o seu ciclo econômico olhando para 2022. E Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, como é que fica nessa história toda? Ele corre risco de cair ou de sair do governo? Olha, se a ideia do ministro Paulo Guedes em relação como um condicionante para permanecer no governo seria ter aquele status que sugeriria no primeiro ano do mandato, todas aquelas imagens do super-ministro, se isso for um condicionante para a sua permanência, acho pouco provável que ele
fique até o final. Acho também que já há sinais de que ele entendeu, né, esse novo ambiente político, né, que ele vai operar agora com essas novas restrições. A gente já assistiu algumas entrevistas dele dizendo: agora eu tenho coordenação política, né, tentando de alguma maneira tirar algo positivo de um cenário que na prática significa menos ambição, menos graus de liberdade em desenhar uma série de reformas. Vale lembrar, em relação ao debate sobre a transferência de renda, né, sobre um possível novo programa social, que ao menos 2 vezes houve uma desautorização pública do presidente em relação à equipe econômica, a ponto, inclusive, do presidente sugerir que essa agenda estaria fora do seu governo, né? O programa Renda Brasil, né, que poderia se tornar um programa com essa nomenclatura, estaria fora. Em parte, isso por descontentamento das ideias que sairiam do Ministério da Economia para financiar essa nova política. Então, nesse cenário, acho que já parece claro que o jogo político é outro e que que o ministro Paulo Guedes tem que se adaptar a essa nova realidade. Cortez, alguns analistas de mercado dizem que o presidente Jair Bolsonaro emite sinais contraditórios. Prova disso é que na última semana ele anunciou a extinção do programa Renda Brasil, que seria aí um substituto do Bolsa Família. Já nessa semana, ele deu aval para o programa Renda Cidadã, né, que pode se chamar Renda Cidadã, que vai substituir o Bolsa Família, inclusive ser ampliado, ou seja, vai custar mais para os cofres públicos. Como é que você enxerga essa questão? Esse é um novo mandato, né, que a equipe econômica ganhou a partir dessa nova configuração política. E esse novo mandato, ou seja, a ideia de que o governo vai implementar um programa de transferência de renda mais ambicioso, seja no valor transferido, seja no número de famílias atendidas, que existe hoje no Bolsa Família, traz um risco fiscal por conta fundamentalmente da emenda do teto de gastos, né? A emenda que estabelece um teto para a despesa pública. Ela acompanha a inflação. Olhando para 2021, esse aumento deve ficar em torno de 2%, não muito mais do que isso, a depender, obviamente, do desempenho inflacionário ao longo do ano, mas é certamente uma emenda constitucional que trava o gasto e cada vez mais está comprimindo o chamado gasto discricionário, aquele gasto em que o governo tem alguma margem de manobra. Não é por um acaso que esse programa é condicionado a uma nova fonte de financiamento, né? E note, não é aumento de carga tributária, porque a emenda do teto, ela trava, ela impõe restrição no gasto. Então, para ficar um pouco mais claro, ainda que a gente arrume uma nova fonte de financiamento, uma nova fonte de receita, cria um novo imposto que vai gerar mais receita e a partir dessa receita se poderia financiar esse novo programa. Essa é uma lógica que não se aplica, porque a emenda do teto trava no gasto, independente da receita. Com receita, ou mais ou menor, isso não é uma variável importante para a emenda do teto. É claro que isso afeta o déficit primário, né? Se você criar um programa que tivesse alguma receita, você, do ponto de vista do déficit, você estaria mais estabilizado, mas não do ponto de vista da emenda do teto. Isso, né, que o debate a gente precisa pegar programas já existentes, reformulá-los e usar esses recursos para financiar o novo programa. E aí, em tese, não se teriam novos recursos, apenas uma alocação diferente dentro do orçamento. O presidente já negou que queira, por exemplo, mexer no abono salarial como uma parte para trazer esse recurso para o novo programa. Por isso que a discussão é uma discussão importante, ela se dá também no âmbito da PEC, do Pacto Federativo, que é um projeto de emenda constitucional que estabelece alguns gatilhos em termos de corte de despesas, voltados
especialmente para o funcionalismo público, para o setor público. Então, estabelece alguns mecanismos de corte de salário e, na visão de alguns, essa pode ser uma boa fonte de financiamento para esse novo programa. O problema é que isso precisa de aprovação legislativa, né, maioria qualificada. Então, vamos ver como é que o governo vai desenhar. Então, os pontos mais relevantes da agenda são, ao longo do segundo semestre, a proposta do Pacto Federativo, essa PEC que está no Senado, e o desenho orçamentário para 2021. Acho que você já deu uma respondida, mas eu vou fazer essa pergunta da mesma forma. Essa semana a gente conversou com o deputado, a gente aqui da TC Mover conversou com o deputado Elmar Nascimento, que é o presidente da Comissão do Orçamento, e ele disse para nós que o teto de gastos e outras regras fiscais vão ser mantidas nessa proposta, mas que o Congresso provavelmente vai ter que aprovar diversos outros créditos extraordinários. Qual que é o cenário diante da fala do Elmar Nascimento? Do ponto de vista econômico, a percepção é de que o risco fiscal ainda é crescente, né? Que ainda que não se tenha formalmente uma ruptura do teto, ou seja, não tem um acionamento dos gatilhos por conta de algum tipo de excepcionalidade de gasto, né? Não sei bem como é que eles pretendem encaminhar esse ponto, mas seja como for, vai ter uma percepção de que a despesa continua crescendo. E o gasto público continua crescendo. E isso certamente vai afetar a estratégia de financiamento do Tesouro Nacional. Os movimentos mais recentes estão apontando aí para um encurtamento dessa dívida. É claro que ainda ajudada por um custo, uma tendência de baixista de custo por conta da manutenção da taxa Selic em patamar bastante favorável, mas não há dúvida de que tem ali um dilema em termos de financiamento. Tá? E isso deve ser materializado, por exemplo, no preço no dólar, no movimento na moeda brasileira em relação ao dólar, por conta da percepção de que o equilíbrio político atual não é um equilíbrio político que vai na direção de fazer ajustes mais significativos no plano fiscal. Então, é por isso que, uma vez mais, né, essas são questões que traduzem todos esses conflitos que a gente está falando. Toda essa discussão a força da equipe econômica, a relação do governo com essa base aliada que está sendo formada. Isso tudo, do ponto de vista da agenda econômica, precisa estar expresso num compromisso mais crível de tratar da questão fiscal e de aprofundar as reformas. Então, para essa agenda fiscal, os temas principais são a PEC do Pacto Federativo e o desenho orçamentário. Do ponto de vista das reformas, fica sempre a questão da reforma administrativa, né, e a reforma tributária, que são os temas que estão à espera de discussão e que, por hora, não parece haver base política para uma votação mais ambiciosa. E aí vale lembrar que talvez uma questão ainda que deve adicionar polêmica nessa agenda bastante cheia para o segundo semestre de 2020, que é a possível criação de um novo tributo, né? A tal da nova CPMF, enfim, que é um programa, um desejo da equipe econômica, certamente vai vir acompanhada de muito desgaste político, mas os sinais, pelo menos, mostram que as lideranças do governo vão testar o apoio que essa medida pode ter no Congresso. O argumento de que existe alguma chance de aprovação é porque seria um tributo para fazer desoneração da folha de pagamentos, né, para reduzir os encargos trabalhistas e, eventualmente, inclusive, para, naquela polêmica das organizações religiosas e de alguma isenção tributária que elas detêm, que isso poderia animar politicamente a criação desse novo tributo. Esse pode ser aí o fato novo nesse debate da agenda econômica. E o que depende para o sucesso dessa agenda de reformas? Do ponto de vista do governo, é sedimentar, de fato, essa relação com os partidos políticos. Eu acho que essa perspectiva temporal, né, ou seja, a ideia de que
esses partidos estão se aproximando do governo também em vista das eleições de 2022, esse é um ponto importante. É um ponto importante porque a ideia de que, olha, vamos enfrentar então essa conjuntura, a gente vai apostar que o melhor caminho para a nossa sobrevivência eleitoral é apoiar o governo, então, portanto, eu vou ter o custo de votar essas medidas mais polêmicas, imaginando que em 2022 eu vou receber esse benefício. Então, essa ideia de que tem uma dimensão temporal nessa aliança é bastante relevante. Tem um outro fator que ajuda o governo, é o fato da relatoria da PEC do Pacto Federativo e do orçamento de 2021 é a mesma pessoa. Então, essa relatoria pode ajudar a coordenar os diferentes planos do governo. Então, eu diria que é isso, é fazer política, né? Mobilizar recursos em nome de programas que o governo acredita que vão trazer o retorno esperado e buscar a sua implementação, ou seja, tirar de fato aquele governo, o início do governo Bolsonaro, aquela ideia de que a política é vista como negativa e fazer essa mobilização, seja com o Centrão, seja com quem precisa encontrar 3/5. Na democracia impera a vontade da maioria, né? E precisa ser respeitada quem é que está lá, né? Independente dos adjetivos que as pessoas impõem ao partido político. Então, é fazer política, fundamentalmente. Para finalizar a nossa conversa, é possível dizer de que lado que o presidente Jair Bolsonaro vai ficar? Do lado da ala olavista, liberal, enfim? Na minha leitura, chamada ala olavista, ela tem cada vez menos relevância para a gente entender o que o governo vai fazer. Tá? Naturalmente, não é que ela vai ser completamente abandonada, mas ela, de alguma maneira, vai estar presente nessas ações mais simbólicas, em comunicação em rede social, algum aceno em temas muito pontuais, mas que não são restrições para essa nossa conversa aqui. Não é o risco para as reformas econômicas, elas não vêm de uma possível força do núcleo ideológico dentro do governo. Acho que são águas passadas, essas restrições. Acho que agora tem questões mais pragmáticas constrangendo o governo e o presidente como um todo. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O fundamental, novamente, me parece ser o governo ter convicção de qual caminho ele vai chegar. O presidente Bolsonaro não me parece que vai alterar o seu comportamento e vai se tornar um líder que vai operar essa articulação. Vai servir ali como ponto de veto, né, em questões que ele julgar que estão gerando desgaste. Então, basicamente, essa ideia de que ele está delegando peronomútil, como diria, para usar uma expressão um pouco formal, né? Vai ali guardar de algumas imagens, alguns símbolos que ele julga que é importante e faz dessa maneira como tem feito, né? Faz expondo esses conflitos, né? Não deixa a tarefa da equipe econômica fácil. A articulação da equipe econômica com essas lideranças vão ser importantes aí nesse novo cenário. Não me parece muito alvissareiro, uma ideia muito ambiciosa do conjunto amplo de reformas, aquela ideia aquele discurso do Paulo Guedes de que esse seria um governo liberal e que seria um marco na história recente da política brasileira. Não me parece que esse é o caso. Acho que um cenário mais razoável é um cenário em que alguma coisinha sai para tentar impulsionar a economia, mas certamente não é um choque, não é um governo liberal. Acho que isso tem que ficar bem claro. Tá ótimo, Rafael. Muito obrigada pela nossa conversa, muito bom.